E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Anderson Barros aqui com vocês. E hoje a gente tem convidado de honra nessa mesa. Mais um, na verdade. Opa. Este é o convidado. Tá chegando? Kiko Campos! Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Estamos com a temporada Aprendizagem Corporativa pra Valer no ar. E no episódio de hoje vamos falar dos desafios da aprendizagem nas organizações. Estamos começando. Vem! No episódio de hoje, a gente vai abordar, então, os desafios da aprendizagem nas organizações, mais especificamente nas grandes organizações, né? Quais são os erros mais comuns que se comete? Quais são as práticas que precisam ser descontinuadas, né? Ou até mesmo as práticas mais inovadoras. E para isso, a gente tem aqui com a gente o diretor sênior de recursos humanos. E prepara a caneta aí, que você vai falar agora até cansar. Vai. Prepara a porque caneta, meu nome é grande. Prepara a saliva, né? Prepara a saliva. Que é isso, é diretor sênior de recursos humanos do Grupo Carrefour, que é o maior grupo empregador do setor do varejo do Brasil, 135 mil pessoas. Aproximadamente. Muito bem, Kiko Campos! Bem-vindo, Kiko! Oba. Muito bom, porque eu tenho certeza que aqui você vai mandar real pra gente dos bastidores da Faremos o aprendizagem. melhor. E eu começo logo com a primeira pergunta, né? Quais são os maiores desafios para manter engajamento em aprendizagem lá no Grupo Carrefour para essas 135 mil pessoas? Olha, eu acho que não havia lugar mais propício para falar sobre esse tema que a Escola do Caos. Porque Que é caos? porque o Caos varejo define. e a Escola do Caos acho que são simbióticos. Não há fórmula mágica. Acredito que o varejo, ele reflete muito o que é o nosso Brasil. Se você olhar a pirâmide social do Brasil e você olhar para o nosso perfil, nosso raio-x, é muito parecido, né? Uma base muito larga, uma ponta muito aguda. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Acho que aquilo que nós, como brasileiros e brasileiras, culturalmente temos de hábitos de aprender, de ensinar, é o que é a nossa realidade no Grupo Carrefour Brasil. Ou seja, não há, de maneira genuína, uma cultura onde as pessoas vão me ligar lá no RH. Alô, senhor Kiko, bom dia. Eu gostaria de fazer um treinamento sobre liderança, blá, blá, blá. Isso é, assim, quase um cometa Halley. Uhum. Então, a gente precisa entender, e eu acho que nos últimos anos a gente conseguiu se aproximar dessas pessoas, porque 97% dessas quase 135 mil pessoas está onde? Na loja, nos clubes, no centro de distribuição. E a realidade dessas pessoas que é o grande desafio da gente entender, porque também há uma grande diferença na forma de aprender do brasileiro que mora, por exemplo, na nossa querida Bahia, né, que pode torcer ou para o nosso querido Bahia ou para o nosso querido Esporte, perdão, quase que eu me peguei, e o que mora em São Paulo. O que eu quero dizer com isso? O Esporte do Recife. Perdão, Esporte do Vitória. Recife. Vitória, Barradão, perdão, queridos amigos da Bahia. Alô, Bahia, perdão. Ixi, olha os haters agora já invadindo os comentários. Isso. Nossa, Olha, o pessoal que é 50 a mais tem essa licença poética de errar nomes, de falar coisas que não estavam no script, ok? Voltando para o assunto, o que eu quero dizer então? Acho que a coisa mais linda que tem no varejo e no Grupo Carrefour é a nossa liberdade, autonomia de buscar caminhos, alternativas para conseguir gerar o que a gente pode chamar de engajamento, que a gente pode chamar de interesse, pode chamar de protagonismo, mas no final é fazer com que essas pessoas... É muito legal essa conversa, porque hoje a gente estava discutindo sobre a nossa marca empregadora. Uhum. E
é muito comum a gente criar o quê? Complexidade nessa jornada, seja para construir uma marca, seja para construir um ambiente de aprendizagem. Qual é o caminho que a gente percebeu que não é nenhuma novidade? Que é a resolução de problemas. E, evidentemente, numa loja, nós temos mais de 2 milhões de brasileiros e brasileiras que passam diariamente nas nossas lojas. Então, com esse número de pessoas passando, evidentemente que há Coisas muitas acontecem, né? coisas acontecendo na loja. Pessoas felizes, pessoas não felizes, um atendimento bom, um atendimento não bom. Então, depois de ver, por exemplo, que haviam 13 escolas de liderança na empresa, porque nós temos banco, nós temos atacadão, nós temos hiper, nós temos supermercado, nós temos digital, nós temos tantos, né? Cada um foi criando a sua solução. Então, a primeira coisa que a gente percebeu é que cada um estava apontando para um lado. Uhum. E uma das belezas de uma empresa desse tamanho é a pessoa poder sair e ter a tal da mobilidade interna. Isso gera engajamento. Eu poder aprender sobre o teu negócio, aprender sobre isso. Então, no final, transformar a vida como ela é e o cotidiano numa aprendizagem. Como que a gente pode fazer isso? Com conversas, com o storytelling. Então, a gente foi percebendo que, por exemplo, um dos momentos mais bacanas no varejo são 5 minutos que existem na abertura, na pré-abertura de uma loja, que o líder leva lá uma mensagem. Mas se eu quiser levar lá uma coisa complicada, ela não vai vingar. O que vai vingar lá? Uma gota de mensagem, que essa gota, todo dia, ela vai se transformar num copinho, isso todo mês. Então, a Essa prática acontece diariamente. 100% das lojas, 100% das trocas de turno. Então a gente começa a perceber que a grande cultura de aprendizagem é fazer dos pequenos momentos grandes momentos. Grandes oportunidades. Grandes oportunidades, fazer conexões. E a gente viu esse ano, e outro ponto legal, né? Numa empresa desse tamanho, há a tentação de querer criar algo inédito. E esse também é outra armadilha. Eu aprendi como consultor, indo em muitas organizações, que a solução já existia lá. Você só precisava dar uma polida, dar uma chacoalhada. Óbvio que eu emiti uma nota fiscal junto com essa polida, mas o objetivo qual é que eu quero dizer com isso? Que já estava lá a coisa, ela só precisava dar, de repente, uma organizada. E ao fazer isso, a gente descobriu que havia uma coisa mágica, que é a espinha dorsal do varejo, que é o quê? O barômetro. Uhum. Há mais de 15 anos a gente tem uma metodologia, um sistema riquíssimo, onde o cliente fala sobre a experiência da loja. E num negócio como o nosso, a experiência do cliente, assim como a experiência do funcionário, fala tudo, ela né? é o divisor de águas. E o que a gente acabou... Depois de várias tentativas, chegamos a hoje, eu acho, no melhor modelo de aprendizagem que a gente poderia ter para essa situação que a gente vive. Então, a gente viu lá que poucas coisas, sendo o foco de todas as lojas, independente do formato, e como que eu faço essa coisa sair do ponto A, que foi avaliado pelo cliente com a nota X, para o ponto B, que é X mais 1%. Então, o NPS, a avaliação do cliente, e a gente recebe mais de milhares de avaliações por dia. Né? Com esse volume de 2 milhões de clientes, são milhares de NPS, então a gente tem muito dado. Então, o que a gente criou? A gente criou um ambiente onde 100% das lojas tem um conjunto de alvos, que é o meu cliente que diz que se está ou se não está, e como que eu faço para melhorar isso? Vamos dar um exemplo. Velocidade no caixa. Você já deve ter ido a um supermercado, espero que não tenha sido no Carrefour, nem no Sam's Club, nem no Atacadão, e a fila está lá e só tem um caixa aberto. Uhum. E você olha lá, tem 4 funcionários. E você viu ontem o jogo do Corinthians, ganhou do Flamengo. Isso é muito irritante. Você, como consumidor, dá vontade de você ir lá e falar assim, alô, escuta, vem cá. Hello? Abre o caixa aqui. Eu falo. Bem, eu não tô com o meu crachá. Bem, aí a gente criou esse... Criou não.
já havia o barômetro, já havia essa metodologia em todos os outros países, só não estava no Brasil implantado. Para quem não sabe o que é o barômetro, a gente sabe que é um instrumento de Desculpe. medição, mas no varejo, o que é um... O barômetro é quando o cliente termina ali a sua compra, Uhum. né? Ele no ticket, no cupom fiscal, ele recebe ali uma informação em cada formato, um QR Code, não sei o quê, que ele entra lá, é uma pesquisa, que ele dá aquela nota, você recomendaria de 0 a 10, Uhum. então você é promotor, neutro ou detrator. Esta é a obsessão, no melhor sentido da palavra, que toda pessoa, as 135 mil deveriam ter. A gente precisa ter o melhor atendimento. Porque se a gente tem o melhor atendimento, a pessoa volta na nossa loja. Se ela volta na nossa loja e várias coisas Kiko, eu preciso contar uma história de uma experiência no varejo que eu tive, cara. Por favor. Com esse negócio Ele até de avaliação. segurou na cadeira, foi no Carrefour. Não foi no Carrefour. Não, mas até que se foi no Carrefour, que ótimo. Juro. Não, mas foi eu não vou saber, até falaria, não tenho o menor problema com isso, porque até seria legal, mas eu não me lembro em qual grande rede Sim. de confecções, né? Eu não me lembro se foi Riachuelo, Não, foi roupa. se foi C&A, Tá. Foi roupa. Foi loja de roupa. O que aconteceu? Primeiro, a gente tem aquela prática horrorosa, eu acho horrorosa, desculpa, gente, eu acho mesmo, é uma cliente tudo falando bem. aqui. Você pode dizer. Os funcionários dessas redes Os oferecerem perseguidores o do cartão. Sim. Ele vai Pelo te amor cercando de lá na santo frente já. A inclusive. pessoa vai te Sim. cercando, ele te mira no fundo do corredor, você começa a Você já Nós- fugir. devia olhar, nós você somos- não pode nós- ter contato Nós visual, somos um né? dos maiores emissores de cartões do Brasil. Então a Mas gente você sabe tem que isso. eu acho, eu não sei se no Carrefour Tem? eu fui tão assediada. Não. Eu acho que não. Talvez tenha sido uma abordagem que não foi legal, mas não pode ser, né? Não, no Carrefour deveria. eu não lembro, de Não, verdade. mas em nenhuma Mas rede. esse dia, nessa loja de roupas, Sim. eu já tava fugindo do rapaz, loucamente. Então, em algum momento ele não escondendo fez o atrás da arara. curso, ele não fez o Ele não técnicas de foi abordagem treinado. Ele não foi treinada. Não fez. Não fez, com certeza. Esse foi o problema. Mas é que eu realmente eu seria ali uma cliente difícil porque eu tava fugindo dele. Era Sim, um jogo sim. de gato e rato. Mas E ok, aí eu consegui fugir dele. E ele conseguiu me alcançar numa hora que eu tava desprevenida. E ele ficou Target. 5 horas falando. E eu Nossa. falei, eu não quero, pois eu é. não quero. Mas eu você não foi lá quero. depois e reclamou? A história tem continuidade, Kiko. to be continued. Fui no caixa, paguei, consegui fugir. Eu tive paciência com ele, Tananã, eu ouvi. Não, inclusive a turma ali agora já tá até assim, ó. Tá Tá dando o quê? Conta, Mas a história é boa. conta. A história é E aí? boa. O povo E grita eu seu nome. consegui fazer minha compra e fui até o caixa, Pois então. passei a minha compra e quando eu estava saindo, Ele apareceu eu ali dei de cara novo. com o moço Voilá. do lado daquele totem. De nota. Olá, você Aí ele achou? falou assim, você avalia aqui a loja, por favor? Nossa. Aí eu O falei mesmo assim, moço. o moço que me deixou Já com seu enlouquecida. cartão emitido. Não. Ele, cara, Ele estava deu do tiro no lado. próprio pé. Ele estava do lado do totem para eu avaliar. Sim, aí que você Ele fez. falou assim, por favor, eu preciso que você avalie. Ah, Aí você agora eu falei, no vermelhinho. moço, Tem certeza? eu não vou avaliar. Aí ele falou, eu preciso que você avalie. Nossa. Aí eu já achei estranho. Eu falei, tá, você precisa que eu avalie, mas isso daqui não é algo para o consumidor escolher e dar a nota? Ele falou assim, é que isso interfere na minha meta. Sim. Eu preciso que você avalie. Eu falei, você tem certeza que você quer que eu avalie? Você sabe que não vai ser boa a avaliação. Eu falei pra ele, não vai ser boa. Aí ele falou, mesmo assim eu Ele quero. falou, por favor, avalie. Aí você Eu foi, avaliei e aí- coloquei uma nota ruim. Ele tocou no totem e trocou a nota que eu coloquei. É mesmo? Meu Deus, chama a polícia. A minha Olha filha só. estava do meu lado e eu falei, filha, aconteceu isso? Porque eu não sei. Não sei, não- acredito. Então aconteceu isso. Então, Não, mas assim, aí o cara é de má fé total. Não, mas Mas aí, não, mas aí aí não é, deveria nem tá aí é trabalhando caso nessa da empresa, Polícia né? Federal aí, quase. aí treinamento não resolve Não, mais, né, Kiko? é caráter, aí né? aí é polícia. caráter, né? Não, aí você pode contratar a escola do caos, do medo, a escola é SA, não vai dar certo. Ô, Isso Kiko, daí- mas você ia falar do seu crachá. Porque você O que tem no seu Não, eu crachá? ia falar que assim, por que que a aprendizagem encaixou na minha humilde visão, no momento do varejo? Porque todo mês, essa metodologia, a gente gerou um ranking onde 100% das lojas, independente do formato, competem ela com ela mesma. Então, eu tenho uma nota que é fruto dessa avaliação dos consumidores, clientes finais,
gerou a nota X. Então, de um mês para o outro, a gente ranqueia quanto foi a sua evolução. Quanto foi sua evolução, seu crescimento em relação com o Então, você está passado. competindo E é contra... legal isso, competir consigo mesmo. Sim, porque imagina eu competir uma Que é onde loja você como o controla. Atacadão, que é um atacarejo, que fatura muito coisa, com o Express, que é uma loja pequenininha. Uhum. O que começou a acontecer? Aí eu faço mensalmente uma live dentro de uma loja, onde eu peço para o nosso comitê executivo, o CEO do Atacadão, eles comentam os resultados. E aí, turma, a mágica começou a acontecer. Porque aí ele fala da loja do Kiko aqui, da Vila Madalena, lá, que não foi bem, porque eu faço ranking top e flop. Uhum. Então, quem não foi bem também tá lá na tela. E aí, isso mexe com as pessoas da loja, e aí a gente precisa melhorar, por exemplo, a velocidade no caixa. Como que a gente faz? Você gera uma competitividade ali. E aí E você põe não é a ruim. necessidade de aprendizagem na mesa. Gente, esse é o ponto que eu ia falar. Você observa no LMS os temas, porque hoje em dia a gente tem dado para quase tudo. Controla tudo. Eu consigo dizer que boa parte do consumo de conteúdo, de participação nos N programas, mensalmente são respostas a rankings, a reconhecimentos. Moral da história, o ser humano, ele adora a gamificação, mas às vezes não é a gamificação no treinamento. O treinamento ele é o meio, não o fim. Então, ao fazer esse grande movimento na operação e o meu repositor, o meu líder de piso tá olhando para o que o meu cliente, então a coisa faz muito sentido, porque o que é difícil de engajar é, por exemplo, a pessoa ter que fazer o letramento racial ali nas primeiras 24 horas, porque se ele não fizer todas as crises que nós tivemos, as pessoas não tinham feito os treinamentos básicos. Uhum. Então é óbvio que isso é importante, só que tem que fazer ele ser importante, não porque eu estou apenas mandando. Evidentemente, se é obrigatório, não é uma escolha. Se assinou um contrato, você tem que cumprir esse contrato. Então, fazer com que isso seja algo, parte de algo que é a pontuação da loja tão importante quanto vender. Uhum. Que, no final, uma ação de varejo é o tempo todo venda. Então, quando você joga o jogo, assim como no oceano, se você for contra essa maré, contra essas ondas, você vai gastar tempo, você vai gastar recurso, você lança uma baita de uma academia e no final não mexeu. Porque é desconectado com o dia a dia, né? É, Precisa ser e conectado olha com o só, dia a né? dia. Duas coisas que eu queria passar o marca-texto aqui na fala do Kiko. Uma, o como todo esse movimento gera necessidade, e a necessidade é combustível de aprendizagem. E outra, de novo, o simples bem feito. E às vezes a gente quer sofisticar tanto, a gente quer tanta inovação, a gente busca o milagre da tecnologia que vai fazer o troço acontecer com 1 milhão de gamificações e com cambalhotas online e não tá aí, né? Vou te trazer um ótimo exemplo. Nós temos globalmente um grande desafio que é ser The Digital Retail Company em 2026. Então, ser um varejo digital. Lindo, hein? Uhum. Bem, aí vem aquelas estratégias do global, né? Não vamos traduzir em francês nem em inglês a nossa conversa. E, uau, vamos colocar todo mundo no workplace, que isso é digital. Uhum. Gente, você sabe o que é o workplace? Workplace de Mas trabalho a galera da das O corporações. workplace é o Facebook como- corporativo. Exato. Então, a ideia é brilhante. Mas e colocar o quê? O operador de caixa no... Você acha que ele vai entrar? É mais difícil, Então, né? não, né? Moral da É história. irreal, né? Então, É irreal. Então, É esse é o desconectado com a exemplo. realidade. Boa! Então, alô, você que está nos ouvindo. Preste atenção. Nada contra a ferramenta. A gente acabou de implantar o Workplace, a Meta divulga uma nota dizendo que vai descontinuar ano que vem. Você entendeu? Uhum. Então, às vezes, a gente tem uma linda intenção, que é fazer as pessoas irem para o mundo digital. Aí a gente tropicalizou a ideia para resolver aqui no Brasil o que seria o letramento digital.
Kiko, com seus colegas de trabalho, vamos chamar algumas empresas especializadas no tema. Uhum. Gente, cada proposta maravilhosa, que deve dar certo lá no Vale do Silício. Uhum. Mas aqui no Brasil, brasileiro, bem, buscamos uma nova forma, fizemos um piloto. Convidei líderes, escola de líder mais sênior. Turma, vamos fazer um estudo de caso onde você vai trazer o seu indicador do NPS da loja e a gente vai fazer um plano de ação e daqui a um mês você vai voltar e vai mostrar o resultado. Uhum. Turma, letramento digital também é trabalhar com dado. Claro. Lógico. Claro. Então, assim, eu não preciso dizer para o meu líder de loja que ele precisa ser um líder exponencial, ambidestria, a conectividade, a transformação do a varejo pela inteligência artificial. Eu trago um robô. Olá, tudo bem? Isso é tudo desconectado da Pois realidade. é, né? gente, mas eu vejo isso aos quilos dos encontros de RH, falando que isso é que vai levar as pessoas pro Isso digital. é a transformação, né? Sendo que a transformação digital é esse líder de loja que tem muitos anos de varejo, Entende acreditar, ele entende muito, mas ele precisa acreditar que ele entrar no sistema, ver o indicador, fazer um PDCA simples, nada em inglês, né? Vou na hora do pico, ficar próximo da fila do caixa e vou abrir caixas para diminuir a fila. Uhum. Faça isso 3 vezes durante a semana. É isso. E aí depois ele vai voltar lá no sistema e vai falar, mudou. Porque esse tipo de dado, ele muda assim, ó. Então o que eu quero dizer é, a gente às vezes pode fazer uma jornada de transformação digital com os recursos disponíveis, pode botar algo para deixar mais bacana, mas eu não preciso fazer uma coisa complexa e cara, uma coisa que eu vou precisar juntar as pessoas num hotel 3 dias, porque esse tipo de estímulo que já deu certo, eu acredito também nele, para a nossa realidade varejo, margem, não rola. Eu tenho 15 mil líderes. Como é que eu vou juntar essas pessoas? E ao mesmo tempo acreditar que eles vão consumir. Gente, você faz às vezes aqueles... Vamos fazer uma convenção no metaverso colocando os 15 mil líderes, entendeu? Então, já vieram também com essas ideias super legais, que talvez possa dar certo em alguns lugares. Mas no varejo digital, acho pouco provável, entendeu? E é isso, né? É sobre também acreditar que a aprendizagem acontece no dia a dia, nas coisas simples. Mas, aliás, aperfeiçoando pequenas atividades é do isso, dia a é dia, isso, né? é aí Não que ela em acontece, grandes Amanda. eventos, É isso. né? Exato. Até porque a pessoa vai num grande evento ou participa de uma grande ação pontual, ela fala, nossa, que incrível, que legal. Isso é aqui, neste evento, neste treinamento. Agora eu volto para minha realidade e continuo fazendo tudo igual. Uhum. E aí, tem outra coisa que eu acho que é um dos gatilhos mais bonitos dessa jornada. Quanto antes de sair querendo fazer qualquer coisa, eu estou preparando o RH. Para pensar dessa forma, inclusive, né? E para poder, por exemplo, no mundo que nós vivemos, onde numa loja é quase uma ilha, né? Porque tá lá o líder da loja e um dos braços direitos dele é o RH da loja. Só que ele não fica lá só fazendo treinamento. O RH tem uma vida, assim, numa loja fundamental. Ele é praticamente as artérias que mantém tudo aquilo, né? Porque faltou alguém. E com uma observação, você pega uma loja, é maior do que boa parte das empresas brasileiras. Sim. A gente precisa levar isso em conta. E assim, a gente tem uma métrica divulgada na última pesquisa da ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, em que o investimento médio de tempo nas empresas para treinamento é de 1%, certo, Amanda? Sim, de 1% da carga horária, né? de trabalho dos funcionários das empresas brasileiras, 1% é dedicado à aprendizagem, né? Como é que é esse número no Carrefour? Pois é, se a gente imaginar que a pessoa, né, 70, 20, 10, ela aprende trabalhando, seria bastante difícil fazer essa conta. Eu tenho esse dado de consumo de treinamento de todas as pessoas e de todos os diferentes conteúdos e diferentes fontes.
é uma ótima... Eu não tenho a resposta se é exatamente 1% ou não. O que eu posso te dizer? Eu acho que é mais, porque no varejo, exatamente até conectando com o exemplo que eu dei, em que resolver um problema, nós estamos entendendo que é uma experiência de aprendizagem intencional, onde, no final de resolver o problema, eu estou estimulando o líder e o RH gerar o quê? Perguntas e orientações para que todas aquelas pessoas na loja possam fazer a seguinte reflexão. Ah, tá. Então hoje o barômetro do item velocidade do caixa saiu de X para X mais 1 ponto porque nós fizemos a contenção, estivemos no pico e a gente aprendeu que a nossa comunicação... Então, esse é o grande, para mim, objetivo de fazer com que o RH da loja, o líder da loja, consigam, no final dos dias, dos turnos, poder conectar algo que aconteceu com do tipo, Anderson, você percebeu que hoje a gente não teve aquele problema no caixa de fila? É mesmo, né, Kiko? Não teve. E por que você acha que a gente não teve? Porque a gente preparou melhor as pessoas lá no caixa. Então você viu como planejar faz a diferença? Quando a gente segue o checklist, a gente não tem fila no caixa. Você percebe que no final, turma, a gente está falando do dia a dia das pessoas e o nosso desafio é fazer com que o líder da loja, do setor e o RH sejam habilitados a promover essa reflexão, essa conversa. Isso, para mim, vai superar o 1%. Porque eu estou trazendo para essa... O pensamento de aprendizagem está acontecendo muito mais do que a ação formal. E acho que qualquer negócio demanda estratégias para estimular muito mais a aprendizagem informal, conectada com o dia a dia, conectada com o negócio, do que com as ações formais. E às vezes a gente bitola, né? Qual que é o curso? Porque qual que é a esse escola, dado né? pode me levar a uma intenção de apresentar um relatório lá no meu comitê executivo, que nós fizemos tantas horas de treinamento por funcionário. E gente, a boa e velha frase, se a gente fizer aqui um curso de 1 hora de emagrecimento, a gente não vai sair nem 1 grama mais magrinho. Então... Moral da história, Adorei. Essa métrica, perdão aos nossos colegas que criaram essa métrica, eu não sei se hoje ela vai fazer muita diferença, porque você pode botar lá esse 1% e o ponteiro não vai mexer, porque o cara vai ficar lá olhando. Vou dar outro exemplo mega emblemático. Turnover de 90 dias. É a média do Carrefour? Nós conseguimos reduzir em 2 anos mais de 50% deste turnover dos primeiros 90 dias dos funcionários. Porque a gente começou a observar que depois de 3 meses é muito comum a evolução se acontecerem algumas coisas. E se a gente trabalhar bem nesse período, e aí a gente foi ver que o maior turnover era nos primeiros 2 dias. E por que os primeiros 2 dias eram muito ruins? Porque tinha tal de um onboard de 12 horas. Ai, todo mundo ia embora! Pelo amor de Deus, vai ser sempre chato assim. Mas que como aí vai eu quero um cara ágil. Não, pensa, eu vou lá no processo seletivo, EVP, marca empregadora. Você que é ágil, agile. Você que é multitask. Aí o cara vai para os primeiros 30 minutos. Agora eu vou performar aqui. Aí entra lá o RH. E passa slide, passa slide, o passa Carrefour slide, nasceu passa em slide. 1900. E a palavra Carrefour? Mas você já trocou isso. Não tem mais. Como é hoje o onboard? O que significa a palavra Carrefour? É o cruzamento das ruas, onde encontram-se pessoas para comprar produtos, para alimentar a família, para se Em vestir. francês é o cruzamento. Carrefour Carrefour. é encontro de ruas ou Gente, ia morrer sem saber disso. Você sabia? Eu não sabia também, não. Sim. Viu? Obrigada. Lá. É cultura. Bem, se de nada adiantar o podcast, você pode contar no bar valendo uma cerveja. É isso aí. Você sabe o que é Carrefour? Primeira coisa, quando eu fui pra França a primeira vez, eu devo estar falando alto pra caramba, os caras estão lá tudo doido. Bem, vou eu lá, né, depois francês básico for dummies.
E aí eu chego, você trabalha onde? Eu no Carrefour, ele... O que é isso, né, gente? Porque na França É não Car- é Carrefour, é Carrefour. Carrefour. Como não é Nossa. Leroy Merlin, é Leroy Leroy Merlin. Merlin, né? Então, e aí muda totalmente a forma como você está lidando com o ser humano. Então, Então esse E aí, não, mas onboarding peraí, voltando pro explicava- onboarding agora. como é agora? Mas acho legal, Agora, curioso explicar como o é, Carrefour. vai Carrefour lá um colaborador, uma colaboradora que está lá há alguns anos e ele conta por que ele está lá há alguns anos. É só isso Esse e é o leva onboarding. 1 hora. E se o funcionário quiser alguma informação, ele entra lá no Workplace e lê os vídeos maravilhosos de 2 minutos sobre todos os temas, benefícios, seus direitos, Cada o um é um ponto. vídeo. Sim, então assim, isso faz com que a pessoa não fique lá olhando para o infinito, ele vá logo para o que E interessa. outra, a pessoa não tá com a cabeça para receber isso informação. aí, é ela isso aí. não Não, ela está, tá ansiosa, nervosa, ela quer tá ver a coisa ansiosa. acontecendo. E entender lembrando o trabalho dela. que a nossa pessoa colaboradora, ele é um brasileiro, uma brasileira, que muitas vezes um dos principais momentos dele do dia, sabe qual é? Manda. O almoço, a refeição, gente. Muitas pessoas que trabalham no varejo, uma das melhores, se não a melhor, refeição do dia é a da loja. Essa é a pessoa que trabalha na nossa... Mas o Carrefour oferece refeição? Óbvio! E a gente tem a cada dia se esforçado para evoluir e entregar algo, porque eu vendo alimento, Uhum. certo? Então eu devo oferecer, e é uma luta, porque muitas vezes as pessoas têm a ambição de entregar um resultado econômico da loja e pode pensar que eu não vou Eu vou dar uma servir economizadinha Não, a gente tem que ajudar a esse pensamento de abundância, de oferecer algo digno, porque aquela pessoa lá talvez seja o melhor momento do dia, então ele vai estar com energia, ele vai voltar para casa melhor. Então, isso fala muito também com a aprendizagem, que a pessoa com fome não aprende, gente. Então, também o horário que eu vou oferecer uma experiência de aprendizagem também tem que ser um horário que eu entenda que a pessoa está alimentada. Ô Kiko, e sabe pra onde você me levou? Que às vezes é curioso, né? A gente pega algumas organizações interessadas na cultura de aprendizagem, no engajamento e assim por diante, mas tinha um cara que ele se chamava Abraham Maslow, Opa! né? Esse... E que ele diz que na base de uma pirâmide que ele inventou, necessidade existem básica, né, necessidades fisiológicas básicas. comer, E que cara. se elas não tiverem atendidas, É isso. não adianta a gente querer falar da ultra experiência de aprendizagem. Não é não, Amanda? É isso. Eu acho, assim, que as empresas... E aí, voltando lá para o primeiro episódio, você que não assistiu, volte lá no primeiro Opa! episódio, onde a gente falava sobre a questão da responsabilidade social das empresas, né? Na aprendizagem, no quesito aprendizagem, era sobre isso que a gente falava, mas essa informação que o Kiko traz, né? E aqui na Escola do Caos a gente também oferece almoço, a gente tem uma chefe aqui que cozinha pra É gente. que o Kiko chegou enfim. depois do almoço já. Ah, Kiko, tá convidado para vir almoçar da próxima sou vez. bom garfo. Um cardápio, inclusive, com opção vegana, um cardápio balanceado, um cardápio saudável, bem pensado. E, assim, eu acho que a responsabilidade social da empresa passa por tudo isso. Na real, ninguém vai se desenvolver, ninguém vai entregar um bom trabalho se não tiver legal. Se estiver Quer ver passando outra questões coisa? básicas, Questões fundamentais, básicas, sem conseguir como- resolver, né? Então, Como então comer. você tem fome e você tem, por exemplo, dívida, que é um tema que as pessoas não falam muito nas organizações. E Bicho, nem ensinam as pessoas a lidar com isso. Se você tem um boleto vencido, Sim, sim. você não consegue pensar em outra coisa, bicho. Você não consegue aprender. E aí, olha que legal que você está falando, puxando o gancho para aprendizagem. A gente tem o PAC, Programa de Ajuda do Colaborador, que tem gratuitamente uma pessoa online que faz o quê? Uma ajuda financeira. Quando eu chego lá, eu visito loja, porque esse é outro ponto, turma. Se você não vai em loja com consistência e regularidade, você não sabe qual é o problema das pessoas. Uhum. Nesse tema, Amanda, a pessoa trabalhadora no Grupo Carrefour, a massa, a maior parte das pessoas, é a função de entrada, é o salário ainda não muito alto. Então essas pessoas, quando têm um problema econômico, o problema econômico atrapalha Tudo. muito a Às vezes vida estabiliza dela. emocionalmente, né? Claro. Aí o que a gente descobre? Que as pessoas não sabem que tem o PAC.
que as pessoas não sabem que ele pode ligar do telefone dele, ele tem uma ligação confidencial, do outro lado, uma pessoa que nós, Grupo Carrefour, estamos pagando para orientar ele, por exemplo, poxa, renegocie uma dívida alta, não faça um crédito consignado, ou faça isso, ou faça aquilo. E aí eu preciso então usar a aprendizagem para ajudar ele socialmente A resolver questões básicas. Porque senão ele não vai trabalhar lá. Então, assim, é uma brincadeira, por favor, tá? O meu diretor de felicidade, na verdade, é ajudar essa pessoa colaboradora a ter mentalmente, financeiramente, fisiologicamente, emocionalmente, nesses aspectos Maslow, básicos, funcionando bem. Então, se a gente olhar para isso, e como eu faço ele aprender isso, e, de novo, ao invés de trazer o curso da Fundação XPTO, traz o cara que é gerente financeiro para ensinar, porque ele vai usar a linguagem certa. Sim, uma linguagem acessível, né? Ano passado, 23, a gente lançou a Escola de Líderes. Uhum. A gente pegou o modelo que já existia globalmente. Como tudo que eu faço, eu descubro algo que existe, tento trazer para cá e pego o nosso jeitinho brasileiro, 3 pitadas de pimenta, criatividade, o que sai de melhor. O que a gente fez? 100% da escola com executivos dando aula e eu não convido ninguém, eu não convoco ninguém. Quem quiser participa. Só que toda promoção na operação a partir de agora, você tem que ter o diploma da escola. Para você ser promovido, para você ter ascensão social, você tem que estudar. Ter o gatilho, né? Tem que ter o gatilho. O Uhum. que aconteceu? Né? Sim, gestão de consequência. Ótima gestão de consequências. Você pode se inscrever, se você bombar por falta, 1 ano sem poder participar de uma outra escola. O que aconteceu? 23, 2.500 pessoas trabalhadoras participaram, 70% formaram. Esse ano abrimos as inscrições, 4.700 pessoas se inscreveram. Olha o engajamento. E olha as dicas práticas. E olha como não é mágica, né? Tá chegando a hora do programa terminar. Se você não conhece essa música, www Clube do Mickey 1980. Gente, era a coisa mais bacana do meu dia assistir o Clube do Mickey. Que saudade! Gente, Amanda, amei. Obrigado pela energia. Eu fiz até o beicinho ali. Meu Deus, tem que acabar. Que papo gostoso. Merci. Obrigada, Obrigado. Kiko, por Kiko, compartilhar as suas portas experiências. estão abertas, viu? Então peraí. Também quero convidá-los a fazer um podcast lá no estúdio do Carrefour. Que legal. Porque também é um ambiente para a gente levar várias conversas de todos os tamanhos, todos os tipos. Então, vamos também invadir, levar o caos. Aliás, vocês já são da casa, já estão lá, né? Então, vamos lá fazer também uma bagunça, tá bom? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Dia e horário e conte conosco. Obrigada. Beleza. Parabéns por tudo que você está fazendo no Grupo Carrefour e por todo o impacto social que o seu trabalho também promove nas vidas dessas 135 mil pessoas. Com certeza. E quero aqui, se vocês me permitem, deixar aqui uma dica. A gente está com uma campanha Reconstruindo o Futuro no Rio Grande do Sul, onde junto com a InfoJobs, a gente está em todas as nossas mais de 100 lojas, um ponto para que os gaúchos e as gaúchas encontrem um emprego em qualquer empresa. A gente já conseguiu colocar 800 pessoas a encontrar um emprego e mais de 7 mil estão na última fase de entrevistas. Então, entra lá, Reconstruindo o Futuro. Tem vagas de home office que você trabalha em casa. A gente tem um curso para fazer currículo de graça. A pessoa vai lá na nossa loja, a gente ensina a fazer currículo. Então, você aí que está assistindo, conhece alguém lá no nosso querido Rio Grande do Sul, vamos ajudar os nossos irmãs e irmãs gaúchos e gaúchas a arrumar um emprego, porque também, sem emprego não tem comida. Então, bora lá. É isso. Que ótima dica. Valeu. Parabéns, Kiko. Obrigado pela sua visita. Esse tipo de ação faz a gente é isso que deixa o coraçãozinho quente. Isso é o legado e a transformação gerada. Né? É isso. Muito bom. Muito obrigada, Kiko. Valeu, turma. Você, nosso muito obrigado. Uma ótima semana. Larga o seu like, se inscreve no canal, manda pros amigos, manda também pros inimigos. A gente não liga. E agora a gente acaba igual no programa do Jô. Como? Não é verdade? Que Como é que é? Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, turma.